no Twitter, Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. O nosso programa de hoje vai ser muito especial, porque está o nosso time reunido e temos também aqui um grande convidado, o Luiz Dumoncel, que é CEO e fundador do grupo Três Tentos, lá do Rio Grande do Sul, que também está abrindo um polo de produção lá no Mato Grosso. Luiz, para nós é uma honra muito grande receber você aqui. Seja bem-vindo. Você está em casa, Luiz. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Para nós é uma honra estar aqui no Notícias Agrícolas. Nos sentimos em casa, porque acompanhamos há muito tempo nós da produção rural. E nesse programa Conexão Campo e Cidade, realmente é muito legal para nós, muito animador estarmos hoje aqui com o Tejon, com o ministro Roberto Rodrigues, com o Alexandre aqui conversando e com vocês aí, contigo na liderança, né, Marcelo? Ô Luiz, para nós do programa Conexão Campo Cidade, é muito prazeroso receber aqui você, porque nós temos buscado promover a integração entre o campo e a cidade. E você, recentemente, tomou uma decisão estratégica muito importante, que foi abrir o capital da sua empresa. Então, quando você vai lá e abre o capital na B3, você faz com que o público da Faria Lima, ali, do Itaim, comece a estudar cada vez mais o comportamento do agronegócio brasileiro, e isso é uma grande promoção, uma grande construção de uma ponte unindo o mercado urbano e o mercado rural. Então, eu queria saber de você o que levou você a essa decisão, como que você com seus sócios se motivaram e como foi esse processo de decidir abrir o capital? Certo, eu não tenho como me reportar a 1954, né, que foi quando a mãe e o pai começaram a plantar trigo aqui no Rio Grande do Sul, 70 hectares na época. Então, nós somos agricultores no nosso DNA. O João Marcelo, que é o meu irmão, que é o CEO da companhia, fundador junto comigo e junto com o nosso pai, João Osório. Então, nós começamos a empresa em 1995, já atuando em insumos agrícolas, no varejo agrícola, na produção de sementes de soja, trigo, revenda de sementes de milho, na sequência, a revenda e assistência técnica de insumos, fertilizantes e defensivos, e na originação de grãos, soja, milho e trigo. Então, aqui a nossa cidade, a nossa matriz é Santa Bárbara do Sul, no noroeste gaúcho, fica mais ou menos 100 quilômetros de Passo Fundo, 70 quilômetros de Juí, então é bem no coração do soja, do milho, do trigo aqui no Rio Grande do Sul. E evoluímos durante 19 anos, Marcelo, nós fizemos esse trabalho de expansão, abrindo filiais, sempre junto com o produtor e focando no sucesso do agricultor, focando realmente num produto que gerasse valor a ele, que gerasse resultado e que essa informação, essa inovação na agricultura que não para e cada vez é mais rápida, ela fosse gerando resultados para ele. E com isso a companhia foi crescendo, até que em 2013 nós iniciamos a nossa operação de crush de soja em Ijuí, né, e produzindo óleo, farelo e casca. E em 2014, já a partir do óleo de soja, produzindo biodiesel, essa energia renovável e limpa, né. Até 2015, onde fomos para o sul do estado, quando começou o que os agricultores do sul do Rio Grande do Sul chamam de ping-pong, né, a troca de rotação de culturas arroz, irrigado e soja, né, o que vem dando muito certo. Nós tivemos algum tempo atrás no Arkansas, nos Estados Unidos, vendo lá no delta do Mississippi o que vem acontecendo lá, também com rotações de arroz irrigado e soja. E aqui começou a dar certo no Rio Grande do Sul, e hoje nós temos uma atividade agropecuária no sul do estado bem interessante, com gado, arroz e soja. E a Três Tentos entrou nesse momento
levando informações, aprendendo muito com os agricultores, até que em 2019 nós expandimos e colocamos uma segunda indústria em Cruz Alta, também de creche de soja, onde expandimos também o nosso biodiesel. A partir de 2020 ou final de 2019, nós fomos procurados pelos bancos de investimentos e, enfim, achando que fazia todo sentido para a 3tentos ir abrir o capital e participar, ser listada na B3, né? Fizemos um estudo aqui, o João Marcelo e eu, principalmente, mas também com todo o time da 3tentos, da viabilidade dessa atitude ou desse procedimento, né? E eu, principalmente, fui à frente, me dediquei muito aprendendo e fazendo os decks de informações para apresentar para os bancos, falando com eles, assim, aprendendo com eles. Foram mais de 11 reuniões com cada banco, até que tomamos a decisão. E isso aconteceu, então, desde o dia 12 de julho deste ano, a 3tentos foi listada na B3, e foi um momento importante para nós, e a gente acha que assim, eu tenho a convicção que foi uma consequência natural. Nós nunca preparamos a empresa para isso ou não, nós chegamos nesse momento, nós conquistamos esse momento. Então, por um crescimento sustentável da empresa, pela importância do setor, vamos arredondar em 25% do PIB, pela baixa participação do agronegócio ou das empresas do agro na B3, hoje é 4%, 5%, com as de proteína incluídas. Com essa vocação agrícola que nós temos no Brasil, né, nós tivemos a certeza que seria um passo acertado, né, nós estamos muito confiantes nessa atitude, no que nós estamos recebendo até agora. Alexandre? Luiz, eu acho que foi um trabalho maravilhoso que vocês fizeram, parabéns, viu? É de admirar aí a competência que vocês conduziram. Eu tenho uma curiosidade de olhar a sua visão da agricultura do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que o Estado sempre teve uma agricultura bastante pujante, mas, ao mesmo tempo, sempre houve essa discussão do risco climático, etc., no Rio Grande. E os dados mais recentes mostram para a gente, primeiro, que a soja tem mostrado uma consistência de produtividade muito grande ao longo do tempo. A gente percebe isso nos dados. Nós aqui testamos, inclusive, de anos de Laninha, El Ninho, e a soja relativamente se escapa muito bem nesses anos. A minha pergunta é, o que há de mudança, né? É o sistema de integração, são as rotações, é o nível tecnológico que subiu, melhorando o perfil de solo. Como é que você enxerga essa transição? Porque os números têm mostrado muito mais consistência do que o passado. Sim. Excelente a tua pergunta, Alexandre. Já comentaste alguns, ou os principais pontos realmente, assim, para dar resposta, né? Realmente é um investimento do produtor em tecnologia, né? Primeiro é o avanço da pesquisa no agronegócio ou na agricultura e na pecuária, que vem trazendo, assim, possibilidade para os agricultores de terem, assim, cada vez mais altas produtividades, né? Então, o clima no Rio Grande do Sul ele é muito mais instável em relação ao centro-oeste do Brasil, por exemplo, mas ele também tem capacidades, nós temos capacidades aqui no sul do Brasil de ter produtividades altíssimas. Então, para nós, em algumas glebas, atingir 100 sacos, 102 sacos, 103 sacos, a gente, seguidamente, o ano passado nós vimos isso, né, que era um ano para ser de laninha, né, assim como esse ano. Concordo contigo que a soja não precisa muito para ela dar uma produtividade razoável, né? Algumas chuvas podem ser abaixo do normal em termos de volume, mas ela tendo regularidade, a gente colhe muito bem, então esperamos que esse ano seja de novo assim. Mas o investimento vem sendo em todas as frentes, Alexandre. Nós vamos começar com a semente, né, que é onde tudo começa.
o melhoramento genético é incrível. Então, todos hoje, assim, os marcadores moleculares, a evolução, uma semente que levava-se 12 anos para te ter uma nova cultivar, hoje a gente consegue em 5, em 4, em 6 anos, né, com marcadores moleculares, com essa aceleração que tem do melhoramento genético. Outro ponto, assim, na semente é a biotecnologia, então é muita tecnologia embarcada ali naquela semente que vem trazer mais resistência, maior nível de produtividade e, obviamente, isso tudo num solo, daí indo para fertilizantes, num solo muito bem equilibrado. Então, a agricultura de precisão é uma realidade hoje, nós estamos avançando para trabalhar isso cada vez melhor, e não vai trazer só mais produtividade, vai trazer mais racionalidade no uso, ou seja, primeiro, como que tu aplica? Não, eu vou botar 300 quilos por hectare de 2,20, assim, meio da cabeça, meio no instinto, né? Hoje não, hoje tu realmente regula a plantadeira e ela sai distribuindo, assim, de forma equilibrada, conforme a necessidade do solo. E o terceiro ponto, que é o defensivo agrícola, ou a proteção do cultivo, né? A gente não tem mais uma planta de soja no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, né, mas no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, falando especificamente que, não, então ela está aqui, sofreu um grau de ferrugem, agora eu vou combater. Não, o tratamento ele é preventivo, ou seja, essa planta ela nasce saudável e ela vai saudável até a colheita. E é isso que faz a resistência dela em momentos de estiagem. Então, em momentos de estresse hídrico, essa planta vai resistir muito mais do que uma planta que, como antigamente, assim, dava 10 dias de sol, perdia a lavoura, entre aspas, né? Hoje não, hoje 10 dias de sol até tu fortalece a raiz, dependendo da chuva que vem. Então, eu acho que isso nos traz mais resiliência, né? E tudo associado a isso, uma condição melhor de logística, uma condição melhor de entendimento, acessos mais fáceis a essas informações e tecnologias. Né? Luiz, vou fazer uma pergunta para você, Luiz. A decisão, a coragem que vocês tiveram de colocar as fichas em biodiesel foi uma coisa impressionante, uma confiança grande no país. Eu te pergunto, sendo o biodiesel uma questão estratégica de nação, né? Combustível, afinal de contas. Está tranquilo nessas ações de governo? Confiante no futuro do biodiesel? Ministro, assim, eu fico... É uma honra estarmos juntos de novo, que já me lembro da pizza que a gente comeu lá em Juí, lá no restaurante, numa das visitas a 300 que o senhor fizeste. Nós, assim, estamos muito confiantes no biodiesel, no Brasil, né, independente de governo, independente, assim, o que nós acreditamos realmente é nessa potência que o Brasil tem, né? Então, nós hoje somos o maior produtor de soja do mundo, estimamos aí 144, 145 milhões de toneladas para a próxima safra, num país que planta 35 milhões de hectares. E eu não consigo imaginar o Brasil, o maior produtor de soja do mundo, não ter um combustível a partir do óleo de soja, quando ele é tão viável. Eu não consigo imaginar. Então, isso existe nos Estados Unidos e na Argentina, falando no segundo e no terceiro colocado. Não vamos falar nos outros, mas esses 3 principais países produtores de soja do mundo. E aí o principal, não ter um incentivo, não ter, no mínimo, uma consciência da importância desse combustível, seria um erro, assim, não diria fatal, mas muito grave. A 300, ela criou esse ecossistema, como eu falei no início, ali, desde a semente até um produto, um farelo que chega em Roterdã, ou mesmo um biodiesel que chega nos tanques dos tratores e caminhões aqui no Brasil, né, para a Raízen, para Ipiranga, para a BR Distribuidora, Pontual e outras tantas empresas que nós temos já um relacionamento muito forte desde 2014, nós e todos os demais colegas produtores de biodiesel. Então, eu vejo isso com muita serenidade. Eu, assim, concordo que em alguns momentos decisões políticas afetam um ou outro setor, e nós fomos afetados, né? Mas sim, não que não estivesse na regra do jogo, né? Então, nós temos hoje aprovado B15, ou 15% de biodiesel no diesel, estava para ser usado, usamos um leilão B13,
né, que foi em março passado, e depois, devido a uma pandemia, etc., se baixou para 10%. Na lei que nós temos, ou está acertado, é até 8%, de 8 a 15%, dependendo de motivos de força maior. Então, sabemos ali até que não houve nenhum impacto em preço no dia que o biodiesel veio para 10, baixou 3 centavos, dali a 2 dias subiu 8. Né? Então, o biodiesel não foi o culpado de alguma alta, de alguma suba de diesel. Né? O culpado foi o câmbio, foi o petróleo e tal, que hoje está $87 já o barril. Né? Então, nós estamos confiantes, sim, acho que o biodiesel é uma excelente oportunidade que o Brasil tem, por exemplo, para cumprir as metas que está assumindo de descarbonização. O Brasil, nós precisamos aproveitar essa oportunidade que nós temos para realmente ser protagonista nesse crescimento sustentável da agricultura ou do agronegócio, né, e realmente nós capturarmos o maior valor possível. Mas para isso, obviamente, o senhor muito mais do que eu sabe o quanto é difícil as mesas de negociações. E nós temos que ter pessoas preparadas para isso. Né? Eu, particularmente, gosto das ações da ministra Tereza Cristina e acho que nós devemos ter pessoas realmente que conhecem o setor, mas também conhecem esse round table, assim, onde sentam tantas pessoas, assim, com tantos interesses, né, às vezes não só pelo meio ambiente, mas também tem interesses que fogem um pouquinho disso. Comerciais. Exato. Luiz, qual é o valor que a indústria de biodiesel agrega numa saca de soja? E a segunda questão é, tem melhoramento genético voltado de uma maneira específica a biodiesel ou não? Tejão, um prazer falar contigo, muito bom estar aqui e poder interagir contigo aqui. Nós, assim, que eu saiba, não tem nada específico de melhoramento genético para biodiesel, né? Então, o que existe obviamente, cultivares que vão ter um teor de óleo maior, uma possibilidade de teor maior de óleo. O crescimento, nós estamos colocando agora a planta lá no Mato Grosso de crush e de biodiesel, né, instalando do zero, e obviamente que nós estamos muito atentos para o máximo que a gente conseguir extrair de óleo de um grão de soja é muito melhor para a indústria, né? E obviamente se vai refletirá no biodiesel. Alguns anos atrás, aí, quando a 300 começou e tudo, era 17,5%, 18% o índice ou o percentual de extração de óleo. Hoje, a 300 tem conseguido ao redor de 20%. Né? Então, realmente é uma evolução da indústria e também do melhoramento genético. Mas, especificamente para biodiesel, eu não saberia te dizer se tem ou não tem. E quanto qual foi a primeira pergunta? Quanto agrega de valor numa saca de soja a indústria de biodiesel? A indústria de biodiesel, ela tem, assim, o óleo, eu não posso falar indústria de biodiesel, mas o óleo de soja, né, ele tem uma representatividade muito grande. 20% do grão é óleo, ou 19%, 20% é óleo, e os 76% mais ou menos é farelo, e depois nós temos a casca. Só que o valor agregado está no óleo, né, e nós temos hoje, assim, em torno de 45%, 50% do preço da soja, né, é referente ao óleo extraído. Né? Então, é muito importante, né, e se nós realmente perdêssemos isso no Brasil, eu vou tratar nesse tempo do verbo, Tejão, assim, mas seria um caos para o produtor rural em primeira mão. Para 300 não para 300 não, porque a 300, assim, ou para as empresas de biodiesel não, que tem um ecossistema como o da 300, assim, ligado total, que nós conseguimos arbitrar entre um negócio e outro. Mas aquele produtor de soja que tem somente a soja, ou a soja e o milho, ou a soja ou o arroz, esse produtor de soja, ele seria bastante afetado, ou muitíssimo afetado. Luiz, tem muita gente que está nos assistindo que sempre fica refletindo se vou em frente um dia com a abertura de capital ou não e tal.
Compartilhe um pouquinho conosco, evidentemente, aquilo que você puder dizer, o que mudou na rotina da sua empresa e de vocês na direção da organização, o pós-abertura, né? O que a 3tentos ficou diferente depois que ela passou a ser uma empresa listada na B3? Nós, assim, obviamente que a gente chegou, reforçando as palavras que eu fiz no início, a gente chegou nesse momento, assim, foi uma consequência, né, foi uma conquista de todo o time 3tentos. Hoje a gente tem mais de 1.500 funcionários aqui do time, ou membros desse time, e a gente chegou e conquistou esse momento. Nós sabíamos que teríamos que fazer um approach final para isso, né, e esse approach final foi na montagem de um conselho de administração formal, né, que nos ajuda muito. Então são 6 membros, aí sendo 2 independentes para os minoritários, né, e uma diretoria que já existia, nós reformulamos ela para que pudesse atender todas as áreas da companhia, desde a área de insumos, a área de grãos e a área industrial, e essas diretorias hoje estão focadas em fazer um trabalho cada vez melhor. Nós vínhamos num processo, Marcelo, de melhores práticas, de uma melhor governança, de uma transparência. Tivemos, assim, durante esse 1 ano e meio, muito aprendizado por parte da 3tentos, né, sobre o mercado de capitais, mas eu te confesso, assim, que foram em torno tivemos mais de 20 site visits aqui, mesmo no meio de uma pandemia. Nós ainda temos esse tempero, né? A 3tentos fez isso tudo no interior do Rio Grande do Sul, no meio de uma pandemia, né? E aí nós tivemos, o investidor teve e tem muito interesse no agro, veio conhecer, assim como a 3tentos. Eu mesmo tive muitas vezes em São Paulo e mesmo no Leblon, lá no Rio, e a gente teve também, e é um aprendizado de mão dupla. Nós estamos fazendo um processo de education para com o mercado, para com a Faria Lima, como a gente fala, e estamos aprendendo muito. Então, eu te diria que assim, se tu quer, a experiência foi altamente, ou está sendo altamente positiva, né? A 3tentos tem 4 meses de mercado, então é muito novinha, um bebê ainda, né? E sendo uma empresa que a gente tem a confiança, nós estamos preparados, assim, e todos nós trabalhamos aqui pela perpetuidade da empresa, no nosso setor que a gente gosta tanto, o investidor, assim, o acionista muito participativo conosco. Tem sido uma relação muito legal, assim, que a gente vem tendo com o mercado, né, e trazendo a agricultura, já que a 3tentos está em toda a cadeia do agro, ela tem, assim, uma habilidade, ou tem uma condição de trocar uma ideia sobre, dentro desse semente até o farelo que chega lá em Roterdão, ou o biodiesel, ou mesmo um óleo vendido para refino, para consumo humano. A 3tentos tem uma condição de conversar, de dar sua opinião, de receber muitas e muitas informações, e ajudando o agro aí a ser cada vez melhor. Alexandre? Luiz, foi uma visão estratégica muito interessante de vocês, de juntar vários elos da cadeia do agro, tá certo? Como é que foi esse trabalho originalmente vindo da agricultura? O que é a visão estratégica que está por trás dessa integração, né, que, se por um lado traz enormes sinergias, por outro traz enormes desafios, que aparentemente são negócios diferentes, eu não sei se são. Assim, o que é a leitura estratégica que vocês viram e como é que você olha isso para frente? No início lá, Alexandre, foi assim, o pai, João Marcelo e eu, assim, nós sempre produtores, o João Marcelo e eu retornamos de Porto Alegre, da universidade, enfim, tínhamos feito alguns cursos, assim, buscado conhecimento para trazer para dentro da porteira, né? Fizemos tudo isso na época ali, 89, 90, focando muito em produtividade, assim, lembro muito bem ali, começando com o plantio direto, né, não admitindo erosão, fazendo correção de solos. Então, realmente a gente focou dentro da porteira uns 2 anos, assim, 3 anos, e conseguimos
assim, pegar o negócio na mão. Só que a gente sentiu que tinha mais potencial, né? Assim, para ajudar. E nós não recebíamos do mercado, assim, o que nós, assim, o nosso anseio como produtor. Até que daí veio a ideia de a gente dar um passo além, né? E tentar ajudar o produtor, o nosso colega, a ter essa inovação, a ter essa informação. Na época ali era perto da entrada dos transgênicos, do soja resistente a Roundup, então era muito debate em cima disso. Né? Eu comecei, aí fui vice-presidente da PASUL, depois fui presidente da Fundação ProSementes. Eu sempre tive um relacionamento muito assim, próximo com as pessoas do agro, e aí a gente começou a evoluir, até que decidimos em 95 a começar com essa empresa que pudesse fornecer insumos, fornecer e trabalhar essa troca de experiências diretamente com o produtor rural, trazendo essa inovação, debatendo sobre ela e usando ela, e originando grão. Aí no grão a nossa ideia era que na época tinha que ligar para Porto Alegre, ali perto das 11h30, para saber como que abriu Chicago. E até como curiosidade aqui, Marcelo, se tu me permite, né, o primeiro negócio que nós fizemos foi assim com a empresa que hoje não tem mais, é da JBS, a Frangosul, gaúcha aqui, né? A Frangosul, nós temos um negócio de milho ali, e nós não tínhamos fax ainda, foi no fax do tabelionato da cidade aqui, né? Então, é uma história lá do nosso início, né? Mas a gente começou a trazer cada vez mais transparência para o mercado de grãos, né? E ajudando o produtor a tomar a melhor decisão. Aí entra assim, não é nenhum sentimento, é uma raiz da 300 de um ganha-ganha, né? Nós não queremos ganhar em cima do produtor, nós ganhamos com ele, né? Então, e quanto mais ele ganhar, mais nós vamos ganhar. E assim nós enxergamos, quando a gente coloca a pesquisa ou a indústria, vamos dizer assim, do agronegócio, a distribuição e o produtor, todos têm que ganhar. E aí, quando esse sentimento existe e ele é verdadeiro, a gente fica, assim, muito animado com isso, né? Então, a partir daí, a indústria, Alexandre, assim como motivo para fecharmos esse ecossistema, a indústria foi uma consequência, ela foi sonho muito tempo, depois virou um plano, até que virou um projeto. Nós estudamos muito, contratamos uma empresa, fizemos um business plan, que eu me lembro até hoje, 194 páginas, e assim, decidimos com os pés no chão, assim como foi o IPO, a decisão pelo IPO, assim como está sendo a ida para o Mato Grosso, né, nós nunca fomos pessoas ou empresários ou agricultores de dar uma atacada, né? Agora vou dar uma atacada essa safra aqui e vou matar, né? Tá tudo pronto, né? Não, a gente realmente sabe que o ano que vem tem de novo e no outro tem, daqui a 5, daqui a 10 anos, e eu não tenho dúvidas mesmo desse Brasil agrícola, desse Brasil rural aí explodindo, né, as indústrias fazendo essa interiorização, nós conseguindo trazer valor agregado lá da 163, seja para o Arco Norte ou seja para o Arco Sul, a 300 vai estar ajudando nesse sentido. Então a gente fica muito feliz, como eu disse para vocês que eu estava lá semana passada, e ouvindo número, assim, no próprio comércio das cidades, lá os caras dizendo, 300, muito bom, cara, vieram para cá para agregar valor, né, vamos trabalhar juntos, então a receptividade está sendo muito legal. O Luiz, nós queremos aqui agora falar de um outro assunto que também está na pauta aí, que é muito importante, foi o fechamento aí da COP26. Roberto, o que você achou como que foi o fim dessa história? Qual foi a sua análise dos resultados alcançados na COP26? Marcelo, não dá para fazer um resuminho assim tão curtinho aqui, mas eu queria aproveitar a própria conversa com o Luiz, porque a COP teve 2 avanços prévios, né? O primeiro em relação a eliminar desmatamento no mundo todo, né? Nós temos grande responsabilidade em relação a esse assunto. E o segundo é acabar com as emissões de metano. Também tem a ver com a nossa pecuária de corte. Então, são 2 compromissos que o Brasil assumiu, com quase 100 países, cada um deles, muito positivo para a humanidade. Agora, outros temas, e aqui, de novo, me fio na conversa com o Luiz,
ficaram mais ou menos no vamos ver, né? E o principal deles é a matriz energética. O grande problema do mundo realmente é a matriz energética, que responde por quase 70% das emissões, com base em carvão, com base em derivado de petróleo, que é o que acontece no hemisfério norte inteirinho. E aí, ninguém topou acabar com isso. Fizemos lá uma referência assim, bastante tímida, na linha de vamos diminuir o uso de combustíveis fósseis. Então, a impressão que eu tenho, eu não quero me aprofundar, mas podemos conversar muito mais sobre isso aqui, é que jogou-se, na COP houve uma grande preocupação em jogar sobre a agricultura o peso da redução das emissões de gases de efeito estufa. Faz sentido, mas o problema é energético. Nós não temos problema. O Luiz mostrou aí. O biodiesel, ele emite 20% do CO2 que o óleo diesel emite. Então, é um fator declinante de emissões, portanto, altamente favorável. O etanol, 11%, né, do que a gasolina emite. Então, nós temos uma matriz energética extraordinariamente conservadora, positiva, poupadora de emissões. Agora, a turma lá do Hemisfério Norte não quer falar muito sobre isso, não. Não, vamos diminuir. Mas quanto? Não tem meta, não tem uma definição muito clara. Então, eu acho, Marcelo, que foi um avanço, né? Claro, a questão do mercado de carbono, que é a essência do processo, não está resolvido ainda. Tem que ser criada uma instituição que, sob o guarda-chuva da ONU, vai tratar dos controles de valorização. O dinheiro para financiar esse processo, para esse desenvolvimento, continua pendurado no cofre, sem sair do cofre. Então, tem temas que não evoluíram de acordo com a necessidade, mas ficaram arremessados para o curto prazo, ano que vem, 2022, 2023, com uma solução de avanço. Mas eu diria, de maneira muito genérica, Marcelo, que eu acho que a agricultura ficou com um grande peso para a solução dos problemas de descarbonização, quando o tema global é muito mais na área energética. Ô, Roberto, eu pessoalmente concordo plenamente com você e eu acredito também que o governo brasileiro teve uma postura muito positiva. Muito boa, muito boa. Os empresários brasileiros que lá participaram, acho que foi uma participação muito positiva. Agora, fiquei com a sensação seguinte: os países ricos não querem pôr a mão no bolso, né? E tem coisa dessas questões de sustentabilidade que as nações ricas vão ter que pôr a mão no bolso, e ninguém quis pôr a mão no bolso. É isso que eu falei, que o dinheiro está no cofre, anunciado, mas não sai do cofre. Aí vamos ver como é que vai funcionar. Agora, realmente, o importante, Tejão, desculpa, só para fazer uma última frase final. O que foi muito relevante para mim na COP, Marcelo, Tejão, Alexandre, Luiz, foi a participação do setor privado no mundo inteiro, né? As empresas, na área financeira particularmente, estão com uma clara visão de que é preciso reduzir as emissões e, portanto, a descarbonização entrou na pauta universal para todo mundo. Agora, uma coisa é entrar na agenda, outra coisa é funcionar. Então, vamos ver como vai ser organizado o mercado de carbono. Eu acho que tem um ponto aí, concordo integralmente com vocês dois, mas a gente está vivendo um momento que estamos vivendo um choque de preços de energia, tá certo? Inflação é um assunto global, né? A hora que o gás explodiu de preço, o nitrogênio explodiu de preço, isso bateu no preço dos alimentos, é a grande discussão do momento no mercado mundial de grãos, por exemplo, é que as margens de trigo, de milho, estão extremamente apertadas pelos altos preços dos insumos no mercado mundial. Isso sai de um gás natural muito caro, que, por sua vez, é consequência de uma pressão sobre o mercado de energia. E acho que sim, está ficando claro para todo mundo que o mundo está tentando migrar para fontes de energia mais renováveis e ainda não conseguiu, né? Ou seja, para produzir mais pá de eólica ou para mais placa de energia solar, eu vou ter que gastar energia para chegar lá. E esse choque de energia
o mundo rico claramente não está disposto a recuar dele, né? Isso, concordo, que é meio hipócrita, né? Mas talvez a direção esteja indo, né, de uma forma mais clara no rumo de um mundo menos dependente de matrizes fósseis, carvão, etc. Por outro lado, Roberto, acho que você tem toda a razão. Sobrou para a agricultura como talvez o que menos contribua, certo? E relativamente, não que não contribua, acho que também ele não pode ir para o outro extremo, né? Dizer que o problema não existe. Quer dizer, ficou claro quanto custa para a imagem brasileira o desmatamento ilegal. Vocês concordam comigo? Quer dizer, foi tema e a gente aqui quantas vezes já não lidou com isso. Nós precisamos encarar seriamente a questão do desmatamento ilegal. Não tem como negar isso. O outro lado, assim, sendo também um pouco mais otimista, Roberto, essa discussão do metano, começou a aparecer cientista dizendo que se o estoque de bovinos no mundo continuar do mesmo tamanho, não vai aumentar o metano do mundo, tá certo ou não? Porque em 12 anos ele é decomposto e volta a ser água e gás carbônico e vai ser reabsorvido pelas plantas, etc. Ao mesmo tempo, a gente conhece tecnologias para reduzir a emissão de metano dos bovinos. Com o alimento a gente faz isso, a gente consegue, né? A hora que você mede qual é a captura de um pasto de alta produtividade de carbono comparado à captura de um pasto de baixa produtividade, a gente vê que o balanço de carbono da atividade pecuária não é tão ruim assim, se não positivo. Então, a gente vê que é possível também trabalhar seriamente em cima da pecuária e reduzir as metas, ainda que não seja, tá certo, vamos dizer assim, que do ponto de vista de ciclos, né, do carbono, não seja o elemento mais importante, mas ajuda se a gente conseguir reduzir. Então, me parece que com tecnologia e sendo economicamente viável, acho altamente provável que a gente consiga reduzir essas emissões. Agora, o ideal seria receber por isso também, né? Porque, afinal de contas, custa, né, gerar esses processos na atividade. Eu espero que o mercado de carbono se desenvolva. Então, realmente, acho que você resumiu super bem, quer dizer, os lados positivos e negativos dessa visão. Agora, também acho que nós, do agro, não podemos negar que a gente pode fazer algo melhor, tá certo? Não, a gente pode avançar. E isso eu acho que o Brasil saiu com uma imagem melhor, porque a gente se comprometeu a tentar buscar esses avanços. Né? Alexandre, Marcelo, Roberto, Luiz, se nós pegássemos um país do zero, que não tivesse nada, e fôssemos fazer um design dele para vender ao mundo, 70% desse design é o Brasil. Concordo. Está desenhado para aquilo que o mundo deseja. Nós temos um conflito interno, de uma encrenca desgraçada, de uma péssima comunicação, de briga de egos, porque o Brasil já tem 70%, 80% do que o mundo deseja. Nós somos um produto, se fôssemos desenhá-lo, ele já estaria em grande parte desenhado. Então, a gente tem aquilo que a juventude do planeta quer. A gente tem aquilo que as mulheres do planeta desejam. Nós somos o sonho de consumo. Temos a Amazônia maravilhosa, os biomas. Quantos Luiz nós deveríamos ter? Se o Luiz fez o que fez, sob as mesmas circunstâncias que todos têm que enfrentar, por que outros não fazem? Por que a gente não triplica de tamanho? É só pegar os Luizes. Luiz, esse é brasileiro, ele é ético, é íntegro, ele fez. Por que muito mais gente não pode fazer o que o Luiz fez, o que as cooperativas estão fazendo? Então, olha, eu sinto que nós temos só um problema: liderança e uma maestria, uma regência. Muitos músicos tocando instrumentos, cada um na sua, sabe, Marcelo? Uma banda que está cada um com o seu instrumento, cada um numa partitura. Falta reunir a banda para tocar junto e aí apresentar uma boa, pessoal, nós somos o que vocês desejamos. E mais, não precisamos de vocês. A gente está fazendo isso aqui dentro do nosso sacrifício. Então, todo mundo iria querer fazer negócio conosco. Todo mundo ia querer fazer joint venture com a gente. Todo mundo ia querer. Nós somos um atrativo espetacular. Só precisa ter, assim,
É isso, né? Eu não fico falando que você não presta, que você é um canalha, que você é um cliente vagabundo, que a tua esposa é feia. Né? É só evitar esse tipo de burrices, do ponto de vista de, como o Roberto fala, diplomacia, né? Comercial, né, Roberto? De resultado. Resultado, né? Tejão, olha como é legal juntar, né, cabeças diferentes numa mesma discussão e olhares diferentes. Quer dizer, o que você está dizendo, basicamente, é o seguinte: o Brasil, provavelmente, das grandes economias do mundo, tem a melhor matriz energética do mundo. É mesmo. Tá certo ou não? E não é brasileirada nossa, é um fato. Tá certo? É o que menos depende de recursos não renováveis, que tem uma matriz mais limpa. Qual é a percepção internacional do Brasil? Tá certo? Que é lá que desmata, é lá que é responsável por... Tá certo? Não faz sentido. E, na verdade, assim, o que o Roberto começou, o grande problema são os recursos não renováveis, tá certo? Não, fóssil, carvão, etc. Esse é o grande problema. E nós temos a principal matriz. Sai do negócio o quê? Que a agricultura é o maior problema e o Brasil está entre os grandes problemas. Alexandre, é uma loucura. Alexandre, do ponto de vista de uma análise assim, racional, é uma piração. Tu é solução, não é que vai fazer. O cara que tem problema fica quieto e tu é que aparece como sendo um problema. Exato. Olha a incapacidade de comunicação que a gente tem. Né? Mas tem um fato, Alexandre, que você citou aí, que nós não podemos fugir dele, que é o desmatamento. Exato. O desmatamento responde por 70% da emissão brasileira. 70%. Então tem que acabar. Não tem... Bom, nós falamos aqui toda segunda-feira falando isso aqui. Esse tema aí é central para a gente. Né? E aí cala a boca do mundo. Vamos para frente que atrás vem gente. É isso mesmo. Tem razão. Não, desculpa, Tejão. Eu acho também assim que esse trabalho que o agricultor brasileiro vem fazendo, e vocês que viajam, sabem, têm informações do mundo todo, ele deve ser incentivado e valorizado por nós, pela sociedade urbana principalmente, porque quanto mais nós produzirmos num hectare, menos hectares nós vamos precisar desmatar ou ampliar. E olha, tudo que nós temos, já fizemos, e tudo que nós temos por fazer em termos de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, isso, assim, eu consigo até imaginar, fechando os olhos, como o Brasil será daqui a alguns anos, mas, obviamente, que nós temos que continuar com as mangas arregaçadas fazendo esse trabalho. E aí, as brigas, esses interesses que todos aqui falamos, né, das nações, essas barreiras hoje sanitárias ou isso aquilo, agora são barreiras ambientais que estão sendo criadas e muito altas, não são barreiras que a gente vai ali e pula por cima. Então nós temos que estar muito bem preparados para essas lutas, né, que aí com certeza vocês têm mais informações do que eu, mas eu digo assim que nós temos muitas condições, como o Tejão falou aí, de ser protagonista nisso, uma matriz energética muito variada, e quanto maior ela for, melhor será. Então eu tenho muita confiança, eu acho que nós temos muita confiança nisso também, né? Pessoal, uma coisa que a mídia divulgou hoje, que o Serviço de Inteligência americano está detectando uma movimentação do exército russo e que existe uma chance alta da Rússia invadir a Ucrânia, né? E a gente sabe que a Rússia é um dos principais fornecedores de potássio, junto com o Canadá e junto com a Bielorrússia. Nós já estamos com esse imbróglio aí de alta tremenda aí dos fertilizantes, né? E se a gente tiver outra crise diplomática, ou guerra, ou embargo, seja o que for, como é que vai ficar o abastecimento do potássio no mundo? A ministra Tereza Cristina esteve lá e conseguiu uma garantia de suprimento para nós, né, Marcela? Ela está tranquila em relação a esse assunto aí, a ministra Tereza Cristina. Espero que funcione. Marcelo, veja a importância da diplomacia, né? A gente, eu lembro, vários programas atrás, nós estávamos discutindo a tradição lusa, né, portuguesa. Portugal conseguiu se manter um país intacto e manter o território brasileiro com uma condição de luta muito inferior às grandes potências, etc. E foi essencialmente feito com a diplomacia, habilidade
de ficar longe, distante desses conflitos que estão aumentando, né? Acho que a discussão do momento, para quem estuda aí geopolítica, é se nós estamos numa nova Guerra Fria, né? Hoje estava lendo um anúncio de um míssil supersônico chinês, que é muito à frente da tecnologia americana e europeia, surpreendeu os americanos. Nós estamos vendo, essa discussão é uma discussão extremamente séria. Olha o negócio do gás natural, que os russos, basicamente, estão dificultando a vida dos europeus. Os europeus não querem mais depender do gás russo, porque exatamente ficariam aí à mercê de uma chantagem. Então, a gente está tendo tanta discussão geopolítica, num certo sentido, alguns chamam, especialistas, uma nova Guerra Fria, um formato meio diferente. Eu acho que a gente vai ter mais conflitos geopolíticos. A nossa ministra foi, né, essa semana à Rússia, teve abertura aí do mercado de carne, que eu acho que é super importante. A Rússia é uma grande consumidora de carne, e houve a garantia por parte do governo russo de que não faltará fertilizante ao Brasil. O Brasil hoje, um dos maiores importadores de adubo do mundo. A gente tem visto uma posição crescente até das empresas russas aqui no Brasil. Eu acho que dá para a gente garantir o nosso suprimento, digamos assim. Mas você tem toda a razão, Marcelo, é um mundo muito mais complexo que nós estamos entrando. Eu estava olhando hoje, gente, a bolsa chinesa, o preço do nitrogênio derreteu. Desde quando os chineses limitaram a exportação de nitrogênio, Marcelo? Voltou ao preço antes da alta, tá? Dentro da China. Os produtores de nitrogênio na China devem estar doidos para exportar, porque está um preço muito mais baixo. Ou seja, o mercado pode voltar ao normal, mas há uma influência do governo, que é um governo, né, enfim, é uma economia de Estado, né, não é capitalista, sei lá, é difícil até classificar, mas há um intervencionismo de Estado e que mexe completamente com os balanços de preço. Eu acho, Marcelo, que vai ter uma grande discussão no mundo, vai demorar, de onde vai ser produzido o quê, certo? Não? De talvez menos dependência de produtos muito relevantes de países que você não sabe muito bem como é que vai se comportar. Acho que vai ter toda uma discussão grande sobre esse assunto aí no mundo todo. Então, viveremos momentos voláteis aí, bem voláteis. O Alexandre, aproveitando que você está com a palavra, nós tivemos aqui agora, nesses últimos dias, uma valorização do dólar frente ao real. E mesmo com isso, algumas pequenas oscilações lá da soja em Chicago, mas o preço em reais ficou um pouco mais favorável, né? Sim. Você acha que essa movimentação é consistente para os próximos dias e meses? Ou é uma janela de oportunidade que valeria a pena o agricultor fixar mais um lote de soja para o futuro? Marcelo, o que a gente está percebendo, né? Houve uma reprecificação de grãos, como a gente já tinha falado, e isso tem um pouco que ver com essa questão dos insumos, né? Digamos assim, subiu tudo, você tem que reprecificar um pouco mesmo, porque o custo de produção, né, faz a conta lá, na última linha está sobrando nada, né, para o produtor americano, para o produtor europeu, isso reprecifica, né, uma série de coisas. Então, veja, sua pergunta anterior é muito relevante. Se por acaso o adubo voltar a cair, eu acho que o grão tem toda uma tendência de queda, tá? Porque é um pouco o suporte que nós estamos vendo. Eu nunca vivi, gente, eu queria alertar todos os colegas. Veja, o Luiz trouxe um número que é o que eu acredito também. Nós temos potencial de colher uma safra de 144, 145 milhões de toneladas. O calendário de plantio dessa safra está espetacular. A gente fez uma simulação aqui, gente, só para ver o tamanho disso, pessoal. Se nós, dado o calendário de plantio, dado o perfil de semente de soja vendida em cada estado brasileiro, a gente projetou o que deveria ser a colheita, tá certo? E, portanto, o plantio de safrinha. Dado esse desenho, dá para a gente ter uma luz, pelo menos, do que deve ser a colheita de milho lá em junho. Tudo bem, pessoal? E comparamos com esse ano. Só para dar um número do que saiu,
evidentemente, Marcelo, contando que a chuva vai ser normal, que a safrinha é de 86 milhões de toneladas. Mas eu só quero mostrar a dimensão. Tá? Em 30 de junho, o Mato Grosso, esse ano, tinha colhido uns 3 milhões e pouquinho de toneladas. Ele tem potencial para colher 38 no dia 30 de junho. Está colhido. Se o calendário de plantio... A gente só fez um exercício, tudo bem, pessoal? Mas esses exercícios são importantes. Por quê? Porque, gente, vai entrar 145 milhões de toneladas de soja. Se colher uma safrinha cheia, são 80 e tantos milhões. Uma primeira safra de 30 e tantos. E a safra não está vendida, Marcelo. Eu não sei o que vai dar. Você vai ter que armazenar para caramba, vai ter uma logística aí, sabe? É um ano que a gente não pode esquecer. O Brasil vai colocar um volume respeitável de soja, a maior produção já feita por qualquer país, e ela está pouco vendida. Por que eu acho que está pouco vendida? Eu acho que o produtor está olhando a relação de troca, Marcelo, mesmo com os preços de soja muito bons, ele olha para frente e fala assim, nossa, eu estou trocando muito pior do que eu trocava no passado. E ele vai empurrando a decisão de venda na esperança de fazer uma troca mais favorável. Agora, cada um pensa assim individualmente. Coletivamente, nós vamos ter um problema, eu acho, tá? Que vai ser um estresse na nossa logística muito grande. Eu acho que está bom para vender, tá? Particularmente, acho que a gente tem que ir mexendo. Especialmente uma safra que nós já compramos os insumos numa condição muito favorável, tá? Então, eu não sou muito favorável ao cenário, desculpa o termo aí para quem gosta de jogar boliche, strike ou canaleta, tá certo? Ou derruba tudo, ou vai para canaleta, tá certo? Eu acho que a gente tem que ir dosando. E, de fato, você tem razão, né? A leitura mundial é que a inflação americana é alta, que os Estados Unidos vai subir a taxa de juros no primeiro semestre do próximo ano, e o dólar se fortaleceu frente a todas as moedas, mas inclusive ao real. E apareceu, sim, eu acho que uma janela interessante de comercialização. Tá? Particularmente, eu acho que nós deveríamos fazer algum movimento. Entendo, entretanto, a dificuldade de decisão olhada para frente, tá? Que, de fato, os insumos estão assim, em preços muito mais altos e a relação de troca mais difícil. Mas é um bom momento, Marcelo, para ir fazendo, né? Essa comercialização. Legal. O Tejon, antes de começar o programa, nós estávamos falando, você estava comentando sobre a nova postura dos empresários internacionais que estão cada vez mais preocupados em se tornarem filantropos e deixar aí uma ajuda significativa para o desenvolvimento das pessoas, do meio ambiente, da saúde, da educação e assim por diante. Eu queria que você compartilhasse aqui conosco a sua visão a respeito disso. Bom, eu vivi com Sunji Nishimura, que deixou um legado numa fundação maravilhosa. Então, eu tenho meu início de vida foi com um homem muito marcante, né? E esse mundo do capitalismo consciente, principalmente daqui para frente, vai ser impossível conviver com pobreza, miséria no mundo, fome, gente mal nutrida, vai ser impossível essa convivência nos próximos 30 anos. Nós vamos assistir isso. Eu estava mencionando a ex-esposa do Jeff Bezos, né? Dona Scott McKenzie, que se tornou a maior investidora filantropa aí do planeta, investindo 6 bilhões de dólares aí recentemente. Então, é uma linha em que os ricos têm que compreender que eles são corresponsáveis na diminuição, na mitigação da miséria, da pobreza, da fome, apoiando fundações e sistemas esses de desenvolvimento humano, fundos, né, como já existem muitos, chamado de Business, de International Development, e esse pessoal, quando olha áreas críticas de miséria e de pobreza, aí, Roberto, eles entendem o seguinte, ou cria cooperativa, ou não vai resolver o problema do miserável dando dinheiro. Então, tem que fazer cooperativa, e aí tem o grande drama, né, formar líderes de cooperativa. Mas, olha, esse caminho, eu creio, eu sou um realista esperançoso, sabe? Eu imagino nos próximos 30 anos um sucesso maravilhoso da humanidade, resolvendo problemas de miséria, de fome, de pobreza, a partir do business development, com o cooperativismo, e pessoas como essa senhora, Scott McKenzie, que, em se separando do marido,
Jeff Bezos, decidiu ser uma empreendedora da filantropia. Eu sugeriria que todos os que se separassem no mundo, entre pessoas ricas, tivessem esse ato aí benemérito. Mas é isso, Marcelo, são registros interessantes. Capitalismo consciente cresce, CEOs das companhias passam a ser analisados em Harvard, não mais somente por share revenue, pelo faturamento, mas por valores de ESG. O mundo está mudando. É lento, a transição é lenta, mas o mundo está mudando sim. Entramos num point of no return para uma humanidade mais sensível e mais evoluída. João, esse tema é tão relevante, desculpa, Marcelo. Esse tema da filantropia ou da preocupação com os pobres do mundo, com a miséria, ele tem uma vertente política que é fundamental. Democracia. A democracia com milhões de deserdados não funciona. Então é preciso realmente cuidar desse aspecto da desigualdade social e financeira no mundo para garantir a democracia. Bom, gente, o papo, quando tá bom, o tempo passa rápido e já se foi 1 hora de programa e nós estamos agora, nosso compromisso com o nosso público, né? Então nós vamos ter que fazer agora a nossa rodada final aqui de fechamento. Luiz, muito obrigado aí pela sua presença, foi um privilégio para nós ter você aqui, somos grandes admiradores da sua empresa, da sua organização, da obra grandiosa que vocês têm feito para o desenvolvimento da região de vocês, do estado e do país, viu? Parabéns. Queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos internautas, por favor. Obrigado, Marcelo, foi uma honra e um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui, com o Roberto, com o Tejon, com o Alexandre e contigo, né, nesse canal aqui de Notícias Agrícolas que muito nos valoriza. Quando eu falo nos valoriza, nós, produtores rurais brasileiros, né, e a gente fica muito honrado de participar desse programa, me colocando à disposição para sempre que vocês acharem interessante, não deixe de me acessar aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia, assim, gostaria de ter esse canal aberto com vocês também. A minha mensagem final, ela não pode deixar de ser que, dentre tantos assuntos primordiais que foi falado aqui, não falar que o Brasil, sim, vai continuar produzindo alimento e vai continuar a ser e será o maior produtor de energia renovável do mundo. Estamos falando de etanol de cana, etanol de milho, biodiesel de soja e de gordura bovina. Por quê? Porque vivemos o maior produtor de soja do mundo e o maior rebanho bovino do mundo. Nós temos que continuar com o nosso trabalho sempre na busca da produção sustentável. Então, nós temos que entender o momento que estamos vivendo, como o Tejon muito bem falou ali. Então, contem com a 300, contem conosco, de maneira muito humilde, mas trabalhadora, a gente segue firme aqui, apoiando todo mundo que queira esse desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Luiz. Tejon, sua mensagem final. Bem, Luiz, eu imagino 3 tentos virando 13 tentos e vocês virarem multinacional. A agroindústria brasileira tem que virar multinacional, tem que fazer no planeta inteiro, né? 3 registros. Primeiro, Sicredi conseguiu uma linha de crédito para mulheres empreendedoras com Banco de Desenvolvimento Alemão, Banco Francês, taxa na média de 0,4 ao mês. Mulheres vão para as agências Sicredi e invadam e peguem esse dinheiro, tá certo? E amanhã, aqui em São Paulo, no Brasil, terá o Congresso de Bem-Estar Animal com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha. Don't forget animals. Esse é o ponto, ok? Mas é isso aí. Legal, Tejon. Alexandre? Bom, eu queria agradecer a presença do Luiz, foi sensacional, parabenizar pelo belo trabalho. Eu acho que, para mim, nesse programa, eu gostaria de deixar essa mensagem, que a gente tem que melhorar nossa comunicação com o mundo, né? Bater na tecla, mostrar quem nós somos e sempre evoluir, né? Não negar os nossos defeitos, precisamos corrigir, podemos avançar, mas acho que a gente precisa reposicionar a imagem brasileira no mundo
colocando ela no lugar correto. Que isso trará um benefício à nação brasileira muito grande. Legal. Roberto? Marcelo, eu quero, de certa forma, frisar o que foi dito aqui anteriormente. A matriz energética brasileira é exemplar, moderníssima e só vai evoluir, como o Luiz acabou de dizer aí. Vamos melhorar cada vez mais, seja com bioenergia, seja com a energia solar, seja com energia eólica, nós vamos evoluir cada vez mais. E o Brasil terá uma característica extraordinária, de modo que a nossa agricultura terá um espaço crescente no mundo, desde que acabemos com o desmatamento ilegal e outras ilegalidades, invasão de terra, desrespeito ao contrato, são fundiárias não resolvidas. Esses temas da legalidade são os temas que têm que ser enfrentados pela sociedade brasileira, não pela agricultura, pela sociedade brasileira. E o governo tem que ser, de certa forma, o agente desse processo. Com isso feito, ninguém segura o Brasil, nem Glasgow e nem a Escócia inteirinha, nem o mundo inteirinho. Nós vamos realmente ter uma agricultura sustentabilíssima e competitiva ao extremo. É isso aí, Marcelo. Legal, gente. O meu recado final aqui é de muita satisfação da retomada, pouco a pouco, da normalidade da vida, seja a vida pessoal, a vida empresarial. A semana passada eu estive em Campinas, depois de quase 2 anos, no meu primeiro evento presencial. Foi o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Estava lá cerca de 300 e poucas pessoas, onde a gente encontrou vários amigos, É muito gostoso poder reencontrar os amigos. Esse mundo digital é fantástico, ele propicia coisas maravilhosas para nós, mas nós somos seres humanos e nós sentimos falta do convívio pessoal, de apertar a mão, de dar um abraço num amigo. Então, foi uma experiência muito prazerosa e eu fiquei muito feliz e espero que realmente o Brasil possa vencer definitivamente aí essa pandemia e a gente possa entrar 2022 com uma vida mais normal, pouco a pouco, voltando as coisas como deveriam ser. E a gente também, evidentemente, aprendendo uma série de coisas que nós aprendemos, continuarmos usando também as ferramentas digitais que facilitaram muito nossas vidas e geraram, de uma certa forma, muita conveniência em diferentes sentidos, né? Mas fiquei aí muito feliz de novo, estar num evento presencial. Um abraço a vocês, obrigado, Luiz, pela presença, obrigado pessoal. Roberto, Alexandre, Tejon, e obrigado aos internautas que sempre nos prestigiam e aqueles que nos assistem depois pelo YouTube. Muito obrigado aí pelo carinho. Quem gostou do programa, bota um like e compartilhe aí com seus amigos para que cada vez mais o nosso programa fique conhecido, sendo cada vez mais assistido pelo público urbano e pelo público do agronegócio brasileiro. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado, um abraço. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz